Olá, olá, seguimos aqui no bloco 5, terminando nossa aula sobre conceitos em geografia urbana. No último bloco, falávamos sobre tanto as categorias de planejamento e conurbação. E para finalizar, vamos falar sobre esse outro tipo de conurbação, chamada megalópole. Não confunda megacidade com megalópole. Megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Megalópole é outra coisa, tá? E uma metrópole grande também não é uma megalópole, tá bom? Bom, se metrópole é a conurbação de dois ou mais municípios, como nós vemos aqui no caso de São Paulo, que são muito mais do que dois, né? Formando assim uma grande São Paulo, uma metrópole. A megalópole é a conurbação de duas metrópoles, tá? No mundo nós temos algumas megalópoles. A maior de todas é no Japão, uma megalópole chamada Tokaido, não sei se é assim que pronuncia, mas é o conjunto de cidades ali, desde Tóquio até o sul do Japão, que em conjunto possuem mais de 80 milhões de habitantes. Então repare, são conurbação de duas ou mais metrópoles, ou seja, junta várias metrópoles que já são muito populosas, né, que são conurbadas. Claro que, diferente, por exemplo, de uma metrópole em que vai haver uma centralidade, possivelmente uma grande centralidade, que polariza toda a população daquela metrópole, isso é, cidades que estão no entorno de São Paulo, de alguma forma ou outra, vão depender daquele centro de São Paulo para trabalhar, para estudar, para, por exemplo, é o caso do aeroporto de Guarulhos ou Congonhas, em São Paulo. As pessoas que estão ali no entorno de São Paulo, na grande na grande São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, vão necessariamente utilizar esses aeroportos para poder viajar de avião. Né? Se você estiver em algum outro local, por exemplo, mais próximo de Campinas, provavelmente você vai poder pegar o avião dali, ou se estiver mais longe, outros aeroportos. Isso só para dar um exemplo de que numa metrópole, numa região metropolitana, concentra muito desse centro metropolitano. Né? Não, existem centralidades menores em volta, não podemos negar isso. Tá? Não é certo dizer que existe só uma centralidade, mas há um centro que polariza todos esses pequenos centros de uma metrópole. Porém, a megalópole, por ser a conurbação de duas ou mais metrópoles, existem outros centros envolvidos. O que eu quero dizer? Que não há uma relação de tanta dependência de uma em relação à outra. Tá? São duas centralidades que possuem ali seus próprios serviços, concentração de indústrias, empresas, faculdades, de todos os tipos, mas que estão conurbadas. Né? Tem um outro caso também famoso nos Estados Unidos, tem um nome esquisito, o pessoal chama de Boswash, que é a conurbação que vai desde Boston até Washington, passando por Nova York, Baltimore. O que significa? Que as pessoas de Boston não precisam de estudar em Nova York ou ir no aeroporto de Nova York para poder viajar, por exemplo. Não, possuem todos os serviços em Boston. Porém, são cidades conectadas, muito conectadas, e que de alguma forma ou outra podem acabar necessitando de alguma coisa ou outra por opção em outra cidade. Mas o fato é, são metrópoles que não são independentes. Isso também é totalmente errado. Nenhuma cidade é independente, não é bem disso. Mas elas não têm a mesma relação que haveria entre a periferia de uma metrópole com sua sede. É isso que eu quero dizer. Tá? Vamos pegar aqui um caso mais prático, mais próximo da gente, que é a relação entre São Paulo e Rio de Janeiro. Esse muito falado, o eixo Rio-São Paulo. Né? Que esse eixo é uma ideia
uma virtualização, uma virtualidade de uma megalópole, tá? Porque são duas grandes metrópoles nacionais, Rio de Janeiro, São Paulo, e ainda deve-se acrescentar Campinas, uma metrópole também, e que estão em vias de conurbação, né? Ou seja, quando a gente pega esse mapa aqui embaixo, esse fragmento de mapa, mostra ali, por exemplo, as legendas, né? Principais zonas industriais espalhadas ali tanto na região metropolitana do Rio de Janeiro quanto na região de São Paulo e em torno. Limite hipotético da megalópole, hipotético porque não se pode dizer ainda que é uma megalópole. Tá? Megalópole foi um termo cunhado em 1960 e estabelece esses critérios de conurbação, né, e de relação muito íntima. Então, não posso dizer ainda. Olha só, indústrias variadas. Então, em todo esse eixo, né, tanto ali para Campinas também, quanto na Via Dutra, possui muitas usinas. Possui inclusive usinas nucleares, como é o caso de Angra, que nós já até falamos a respeito disso. Siderurgias, indústrias navais, indústria aeronáutica, de armamentos, indústria automobilística, são muitas também nesse eixo, portos importantes. E a rodovia, principalmente aí o destacada, é a Via Dutra, que conecta essas duas cidades, né? E aqui, vou até me retirar, nós temos em cima uma imagem satélite. Você já deve ter percebido que eu gosto muito de imagem satélite, né? Já até disse os motivos, inclusive recomendo explorar bastante esses recursos, principalmente para você que, se em algum momento você acha que não tem tanta familiaridade assim com as localizações, direções geográficas, né? E como que são de fato, né, os locais no mundo. Mas mostra aqui as manchas urbanas, né? Eu sempre chamo a atenção disso. Olha lá, o verde é vegetação ou área rural, né, com algum tipo de agricultura, e o cinza são os tecidos urbanos. E aí eu destaquei onde passa a Via Dutra. Tem várias cidades no caminho entre essas duas cidades, entre as duas metrópoles, que é Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas, e que estão quase em conurbação. E aí vem uma discussão, algo que fica aqui mais para reflexão, sobre o seguinte: o conceito, a princípio, é a conurbação, né? Quando se tem o tecido urbano dessas metrópoles se encontram. Mas pensando numa conurbação virtual, virtualidade, na virtualização dessa conurbação, ou seja, não está de fato conectada por cidades, por tecido urbano, mas já uma conexão muito forte entre elas, visto a quantidade de pessoas que fazem essa chamada ponte aérea, visto a quantidade de pessoas que utilizam, né, e atravessam todos os dias, visto a dimensão, a importância dessas duas metrópoles, e ainda somando Campinas, já não seria um projeto muito próximo de se construir como megalópole? Isso é uma reflexão. E não é à toa que é exatamente nesse trecho em que estão ressuscitando o antigo projeto de trem-bala brasileiro, seria o primeiro trem-bala brasileiro, TAV, que passa exatamente nessa, né, entre Rio, São Paulo e inclui Campinas. Isso é um projeto porque o seguinte, o trem-bala, o sentido de que é um trem mais caro, mas é rápido e mais fácil de embarcar e desembarcar do que um avião, por exemplo, né? Não é mais caro do que um avião, mas comparando com outros serviços como de ônibus, né, é mais caro. Mas isso mostra assim, né, o quanto que tem essa demanda de transição entre pessoas de um lado para o outro. E o que eu queria falar é que as pessoas de São Paulo ou as pessoas do Rio de Janeiro não dependem uma da outra da cidade para viver. Não é um fluxo, não é uma relação de dependência no sentido de centro-periferia. Não, são duas centralidades que estão conectadas, estabelecendo trocas, tá? Quando eu falo isso, muita atenção, nenhuma cidade é independente, todas dependem uma da outra, mas eu estou dizendo sobre relações hierárquicas de periferia e centralidade. Não é o caso. Tá, joia? Vamos seguir então, pessoal, finalmente, para começar
Esse último ponto, esse último tópico que eu quero trazer, que é o sentido da urbanização neoliberal, né? É um sentido de como que a urbanização caminhou, afetada pela ideologia e pela economia política neoliberal, e quais caminhos, né, qual caminho ela tomou, quer dizer, mas quais foram as consequências disso, quais são as consequências disso, né? Então, basicamente, nós temos aqui a ideia de cidades-empresas, né? Produzir o espaço urbano para atender exigências do mercado, ganhar a concorrência. Ou seja, a cidade passa a ter um outro sentido, que é disputar, assim como uma empresa faz, a concorrência, né? Então, transformar aquele espaço urbano, transformar as políticas públicas pensando que o único caminho de se ter uma cidade boa é se ela tiver uma economia dinâmica, atraindo, globalizada, né? Isso gera algumas consequências. Uma forma de sintetizar essas consequências é dizer aqui, ó, por exemplo, mais investimentos para valorização da terra em áreas centrais e infraestrutura para o transporte particular. Isso é uma tendência muito forte dessas cidades, né? No caso do Brasil e muito inspirado nos Estados Unidos, isso é muito real, tá? Nós vemos algumas particularidades que não competem a isso, e é importante já citar para a gente não ficar preso. Por exemplo, na China, que nós temos cidades globalizadas com um grande, massivo investimento no transporte coletivo e em espaços comuns, algo que nós vamos falar mais para frente. Mas menos investimentos de consumo coletivo, como transporte público, moradias populares e áreas de lazer. E eu até pego aqui algo muito interessante, que é esse exemplo daqui, da forma como os Estados Unidos construiu o espaço urbano. Eu já disse isso, mas vou repetir ainda na próxima aula, não no próximo aula, na próxima aula, a respeito que as cidades são um reflexo da sociedade. Então, na sociedade onde ela está, se você estiver um país com tais características sociais, a cidade reproduz isso, mas também a cidade produz essa realidade, né? Hoje nós já estamos nessa fase que a cidade produz realidade. É algo um pouco complexo aqui para a gente elaborar tanto, mas pensem nisso, né? Quando se urbaniza, ela traz uma realidade daquela sociedade para si, mas depois ela reproduz. O que eu quero dizer com isso? Um caso muito específico, muito didático para compreender. As metrópoles brasileiras possuem moradores de rua. Esse problema é um reflexo da realidade do Brasil. A falta de moradias populares, os altos juros para compra de casa, o desemprego, a vulnerabilidade social, a desigualdade social, que são refletidas dentro da cidade. Ou seja, não é um problema da cidade exatamente, é um problema que vem da sociedade como um todo, que é reproduzido dentro da cidade. Mas, por outro lado, as cidades, quando não possuem políticas públicas para moradia, para empregos, para políticas direcionadas para baixa renda ou assistência para essa população, aquilo pode se agravar, né? Aquilo pode se tornar um problema maior ainda. Então, estou pegando aqui só um pequeno caso de como essas cidades podem ter essa dupla face de serem reflexo, mas também serem produtoras de realidades. Tá joia? E eu estou dizendo isso para só falar dos Estados Unidos. Olha só como interessante. Os Estados Unidos, quanto uma nação super liberal, né, no sentido econômico, e também pensando ali no consumismo, na produção do espaço próprio para o consumo, para a produção industrial, para
para aquele agito próprio do capitalismo, dinâmica própria do capitalismo, produz cidades, é uma sociedade desigual, né? Produz cidades muito para atender esses quesitos. Então nós temos aqui tanto uma imagem de satélite quanto também um esquema que baseou a construção dessas cidades. Pegou cidades que já existiam e transformaram ela nisso, com o processo de demolição em massa, reconstrução, gastando muito, investindo muito dinheiro nisso, e também na construção de cidades que não estavam ali consolidadas e transformou nisso, que são as chamadas zonas concêntricas. Olha só, no círculo interno chama CBD, Central Business District, seria o distrito central de negócios. Então, aquela imagem de ter uma cidade com várias casinhas e no meio um monte de prédios altos espelhados, isso seria esse centro empresarial próprio das cidades. Poucos prédios, né, assim, né, numericamente são poucos, mas que concentram neles ali grandes empresas, multinacionais, sede de banco e tal, e forma aquela paisagem típica com prédios muito altos. Em volta, ali no 2, zona de transição, subúrbio, que pode ser inclusive algo ali que mescla um pouco de indústria, mas não exatamente uma indústria suja, mas uma indústria galpões, né, de local de centros de distribuição, né, que vem os caminhões, abastecem, os caminhões maiores abastecem esses locais e desses locais saem caminhões menores para abastecer o comércio em volta, ou pode também ser shoppings em volta desse centro empresarial. Depois, né, no 3 ali em volta disso, residências de classes populares, e aí vem os prédios baixinhos, mais ou menos, né, nem sempre atraentes, mas que são de, né, renda baixa. Depois, classe média e depois a residência de classes burguesas. Isso aqui é muito legal porque é muito diferente da realidade brasileira. Uma vez que o centro das cidades brasileiras, geralmente, é onde vai estar, sim, das metrópoles pelo menos, vai estar o comércio, vai estar as empresas, mais ou menos, não vai formar aquela realidade dos prédios e tal, vai ser um pouco mais, vai ser diferenciado isso, mas os prédios, em algumas cidades, o centro também já é meio deteriorado, visto que, né, os shoppings na década de 80 vão tomar espaço desse comércio e vão retirar esse comércio médio de luxo das ruas. Posteriormente, nós temos os bairros de classe média e alta no entorno desse centro, mais ou menos próximos, e aí quanto mais se distancia desse centro, mais periférico, mais popular, mais baixa renda. Né? Com algumas poucas exceções, que ali são de bairros novos, né? Visto dali próprio do fruto da segunda residência, que são os condomínios de luxo que vão ficar no entorno, que ali nos Estados Unidos a gente pode também chamar de zona de imigração pendular. Enfim, estou tentando aqui falar rapidamente sobre essas diferenças, mas que são um produto dessa sociedade, né? E essa parte aqui dos Estados Unidos que eu estou falando, por que ela compete muito em relação porque ela se refere tanto a uma realidade dos Estados Unidos? Basicamente, né, são vários motivos, mas um deles, por exemplo, é o consumo de carros. Né? O trabalho ser central no meio, as classes mais ricas nas partes mais periféricas, nos subúrbios, onde vão ter mais acesso à natureza, menos poluído, mas que todos os dias se deslocam, né, de carro particular de um local para o outro, nessas grandes autopistas que levam até esse centro. Então, pesquisa aí qualquer cidade, Houston, Atlanta, Denver, são cidades que são muito semelhantes a essas zonas concêntricas. Na verdade, basicamente todas as grandes cidades dos Estados Unidos são assim. Tá? Temos poucas exceções, como Nova York, que, né, ela se destaca ali com outros, enfim, outra forma ali de desenvolvimento. Não estamos aqui analisando a urbanização dos Estados Unidos, estamos aqui só dando um pitaco, né, dando uma pincelada, mas só para dizer como que é interessante, como que a urbanização neoliberal caminha. Né?
e ela também se expande para outros países. Aqui, por exemplo, eu tenho um ranking das cidades mais competitivas do país, sendo que 10 delas estão na região sudeste, não é à toa ali, né, na região onde tem mais indústrias e tal. Então, estranho, né, você pensar que, não sei se você está, né, você não sabe se você está morando ou se você está simplesmente vivendo numa empresa ali que busca atender um interesse que talvez não seja diretamente seu. Isso, nos dizeres do Lefebvre, vai dizer muito sobre a cidade ter menos valor de uso e mais valor de troca. Então, aquilo que não for interessante para a reprodução, a acumulação do capital, não vai ser interessante para uma cidade. Então, se por acaso na cidade onde você mora você sente falta de uma área de lazer boa, uma área que simplesmente seja para utilizar, para passar um tempo, né, e que não seja pago, é porque talvez você esteja sentindo falta desse valor de uso, atribuição do valor de uso da cidade, e o valor de troca tem dominado, inclusive, esses aspectos que nós chamamos de consumo coletivo. São vários outros tipos, mas isso aí, por exemplo, de área de lazer é um tipo. Vamos começar aqui, então, falando sobre 3 processos para compreender a produção do espaço em países subdesenvolvidos, né? Falamos aí dos Estados Unidos, mas o reflexo da urbanização neoliberal na periferia do capitalismo é bem diferente. Então nós temos esses 3 processos, deixa eu me retirar aqui, que é a periferização, favelização e gentrificação. Vamos começar falando, tá? Mesmo que estenda um pouco aí a aula, acho que vale a pena pelo menos a gente iniciar esses processos. Periferização é o aumento gradativo do valor da terra que expulsa os moradores para mais longe. Então, olha só, nós temos esses 3 momentos, 1, 2 e 3. No momento 1, a cidade é pequena. Entenda esse círculo como o tamanho de uma cidade. Antes, né, no processo de urbanização, ainda menor e tal. O valor da terra é tal. Né? Ao longo do tempo, a cidade aumenta, há alguns investimentos próprios em determinados usos, que pode ser de produção de praças, pode ser de produção de construção de viadutos, pode ser construção de metrô, né, o transporte coletivo melhorado ali no centro, pode ser até mesmo a construção de prédios aí pela iniciativa privada, né, não é só dinheiro público que investe numa cidade, mas que esse centro se valoriza. E as periferias não. Se uma família que não tinha tanta renda estava nesse centro, agora talvez ela não tenha mais dinheiro para isso, né? Ou porque não vai conseguir pagar o aluguel, ou porque o comércio em volta vai ficar caro, e de alguma forma vai se sentir obrigado a sair. Ou seus herdeiros, os futuros, né, da família, não vão conseguir comprar casa ali perto, então vão ter que ir para mais longe. E aí isso vai desenvolvendo até chegar nesse momento em que o centro está super valorizado, o centro ou os bairros mais centrais ali estão super valorizados, onde só consegue acessar ali o aluguel ou a compra da casa a população mais rica, onde também era mais barato passa a ficar mais caro no entorno, e aí só resta as periferias mais distantes, né, para essa população mais pobre. Isso é um processo de periferização. Olha só, a população mais pobre tendo que ir cada vez mais longe desse centro, mas continuando dependendo dele e contribuindo para o espraiamento da cidade. Ou seja, uma cidade, a um momento que ela vai crescendo, ela não vai só expandindo, ela vai selecionando, ela vai expulsando, reorganizando aquele espaço. Para quem é por exemplo, de Brasília, vai conseguir enxergar isso porque é uma cidade muito recente, mas ao mesmo tempo uma cidade que cresceu muito. Então, muitos bairros, alguns bairros que antes eram de classe pobre, que foram inclusive construídas pelos próprios trabalhadores, né? A chamada cidade satélite, algumas delas transformaram cidades em bairros chiques, né? Bairros de classe média ou classe alta. Isso porque o espaço já estava construído, há uma melhoria da infraestrutura, um aumento do valor da terra, há um aumento inclusive do IPTU, essa população é expulsa e vai para outro lugar. Isso é algo que leva ao espraiamento, à periferização, ok?
Inclusive, eu queria que vocês prestassem atenção também, é um detalhe ali do desenho, mas que eu acho que vale muito didático, é a respeito dessas bolotas aí que eu coloquei ao sul, por exemplo, com um cifrão maior. Representa também que a população rica também acaba saindo desse centro saturado das metrópoles e conquista ali condomínios de luxo no entorno da cidade. Isso também acontece, contribuindo também para a migração pendular. Tá? E por fim, né, desculpa, ainda seguindo, né, nós vamos estender um pouco a aula só para a gente terminar pelo menos esses três processos. Tem a favelização, que é fruto da inacessibilidade ao financiamento do imóvel que impede o acesso à moradia. Né? Então nós temos ali no momento a casa, ou uma família, que tem pouca renda, que quer acessar uma casa que é muito cara. Então a pessoa veio ali, por exemplo, está migrando, seja do campo, seja de uma cidade menor, ou seja de uma área que ficou mais cara, né, e não tem renda para comprar outra casa, a pessoa não tem acesso à casa. Gera, assim, algo que é muito contraditório, mas é uma realidade muito comum no Brasil e que aumentou, que é muitas casas vazias e muitas famílias sem casa. Casas vazias porque está esperando alguém com... Porque são casas caras, que não são feitas, né, não são casas populares. E aí, ali embaixo nós temos o quê? Representação dessas casas vazias em uma área devoluta, uma área que era pública, uma área que não tinha dono, ou que o dono era negligente, não construiu nada no local e acabou ficando sem a função social da terra, sem a função social daquele local. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Essas pessoas ocupam esse espaço vazio, construindo a própria casa. Então a ideia da autoconstrução. E acabam transformando ali numa favela, que são áreas que são clandestinas, a rigor, mas que foram uma saída para essas pessoas que não tinham acesso à casa. Ou era morar na rua, ou era isso. E acaba gerando vários problemas, inclusive um deles a gente chama de expoliação urbana. Expoliação urbana tem um livro chamado Expoliação Urbana, acho que para quem se interessa no assunto poderia dar uma olhada. Eu esqueci o nome do autor, me fugiu agora, acho que é Luciano, não vou me lembrar agora. Mas fala sobre basicamente o quê? Que ao autoconstruir a sua moradia, isso está levando a uma expoliação urbana, que é, bom, nos princípios do Estado Democrático de Direito, não sei se é assim que se utiliza o termo, é obrigação do Estado, né, fornecer moradia. E quando a pessoa constrói a própria casa, ela está abrindo mão do tempo de descanso ou tendo que trabalhar em dobro para poder construir a própria casa. Algo que, se alguém se interessar no assunto, vale a pena dar uma olhada depois melhor, tá? Não dá para elaborar muito aqui, porque não é muito o foco, mas é muito interessante ver as consequências disso. E para finalizar, um fenômeno que talvez eu já tenha ouvido falar, que chama gentrificação, que pode ser tanto através do poder público, que age para manipular o preço da terra para atender interesses do mercado imobiliário. Então há um conluio entre poder público e iniciativa privada para alterar o valor da terra estrategicamente para atender grandes projetos imobiliários. Então, por exemplo, existem várias formas de gentrificação, tá? Existem vários caminhos. Eu vou dizer esse aí que é um mais, talvez, um mais complexo, talvez. Então, nós temos aí um bairro de classe baixa, e aí você pode ter várias ferramentas para poder expulsar essas pessoas de lá. Então, aumenta o IPTU naquele local, o poder público tem esse poder. Pode fazer grandes obras viárias, cortando o bairro no meio, desapropriando algumas pessoas e quebrando o senso de comunidade desses bairros. Ou a própria negligência. A polícia para de atender aquela região, deixando a criminalidade, ou até mesmo produz criminalidade no local para poder deixar as pessoas assustadas. Reduz alguns tipos de serviço, como a coleta de lixo, a varreção de ruas. Isso tudo são formas de deixar aquele bairro pior. O que vai acontecer? As pessoas vão querer ir embora. Né? E aí o preço das casas reduz. E tem um interesse geral de venda. Né? Em São Paulo, seja por coincidência ou não, algumas favelas pegaram fogo do nada.
né? E isso foi uma forma também, seja intencional ou não, não estou dizendo isso, mas pode ter sido forma de expulsar essas pessoas de lá. Para quê? Para depois vir uma construtora e poder comprar aquelas casas ou aqueles terrenos, né? Ou simplesmente retirar um aspecto que desvalorizava os imóveis do entorno. E aí vem a construtora, né, comprando aqueles imóveis. O poder público pode entrar com uma revitalização urbana do local, melhorando, fazendo algumas melhorias, e aí pode vender o terreno mais caro. Existem várias formas, estratégias de gentrificação, nem sempre é tão, não parece tão perverso assim como estou dizendo aqui, mas existe, né? E ela pode ser por intenções perversas, como eu disse, né? Ou também uma consequência negativa de alguma tentativa de melhoria, né, de um local. Tá? Pessoal, vamos parar aqui. Na próxima aula vamos seguir falando ainda sobre alguns problemas socioambientais das cidades. Né? Mas essa tentativa aqui foi de tentar resumir várias questões que envolvem a produção do espaço urbano, principalmente no Brasil, mas a gente pode passar para cidades, países subdesenvolvidos de forma geral. E no próximo bloco finalizamos essa aula falando sobre mais esses problemas e terminando com o Estatuto da Cidade, que é muito importante também como um equilíbrio aí à ideia de urbanização neoliberal. Tá joia? Até lá!